Boa tarde, gente, tudo bem? Já começou a live aqui? Quem tá aí? Já começou a live aqui? Desculpa o eco aí, rapaziada, esqueci. Bom, a gente está começando aqui o nosso podcast, o 016, Talk 016. Eu sou o Enzo, para quem não me conhece. Eu sou o Vitor, vamos apresentar junto com o Enzo hoje. E hoje nós estamos aqui com o Henrique Romero, foi nosso professor de ensino médio, dá aula no ensino fundamental, no ensino médio e dá aula em cursinhos também. E aí, Henrique, tá tudo de boa aí? Tá ansioso? E aí, Enzão, e aí, Vitor, beleza? Boa tarde a todos que estão assistindo E aí, também. molecada? Fala, molecada. Tamo junto. Bom, Henrique, então vamos começar com a pergunta mais importante, né? Quando que você decidiu, veio na sua cabeça e falou, nossa, eu quero ser professor? Quando ele descobriu quanto ganha. Quem dera, viu? Como diria, eu sou um coitadinho, viu, Vitor? Mas, pra falar a verdade, eu fui decidir bem, assim, velho que eu falo, no sentido de escola, né? Até o meu terceiro colegial, eu não tinha ideia do que eu ia prestar. Tipo, pra te falar a verdade, não sabia nem se eu queria fazer da minha vida, né? Então eu jogava basquete, achava que eu ia um dia virar alguma coisa, então eu tentava jogar e tudo mais. E aí no terceiro eu falei, vou estudar. Mas assim, foi bem mais ou menos, para ser sincero, fiz meu primeiro meu ensino colegial de uma forma bem ruim, para falar a verdade, não por causa da escola, né? Porque eu não me importava muito. E aí no terceiro, assim, no final do terceiro, eu comecei a não ter uma ideia do que eu queria, mas assim, tipo, comecei a ver que eu ia ter que prestar alguma coisa alguma vez, né? E aí eu prestei em várias engenharias, de tudo quanto é coisa. E aí no cursinho eu comecei a ter uma ideia de que eu queria dar aula, né? Que eu gostava bastante assim de falar, gostava de bastante de estar exposto a isso, né? Gostava de estar ali no centro das atenções, pode-se dizer assim. E aí eu decidi que eu queria dar aula. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down também, né? Então eu ajudava bastante ela, sempre gostei disso, né? Sempre gostei de ajudar os meus amigos, seja no que for. E aí eu comecei a colocar na cabeça que eu gostava daquilo. E muitos professores me influenciaram também, né? Eu vi esses professores, gostava muito de ver, no caso eles dando aula, daquele negócio, né? De estar num palquinho, todo mundo amando aqueles caras, tal, tal, tal. E aí eu decidi ir pela química, porque na época as duas matérias que eu mais gostava eram química e biologia, e aí eu acabei indo pela química, porque assim, eu achava que o campo de atuação poderia ser muito maior caso eu não desse certo como professor, eu teria um campo de atuação muito grande, né? E era a matéria que mais me interessava. Mesmo não indo bem no meu ensino médio, era a matéria que eu mais me interessava, era a química, e aí deu o que deu. Você tem algum nome que você lembra de alguém que te inspirou? Tem bastante. Hoje eu divido sala com eles até, é muito legal. Na parte da química, dois professores assim em especial que fizeram eu gostar muito da química, mas também na parte de ser professor. Um professor, dou aula com três, na verdade, que é o professor Vladimir, o professor Renner e o professor Virgílio. Foram professores que eu gostava bastante. Mas os professores que me fizeram querer ser professor também, não agora fugindo da química, é um professor de biologia que chama João Lucas. Na época ele era novinho de tudo também, então eu me via muito nele, né? Até hoje eu me inspiro. E uns professores de matemática, o Danielzinho, que hoje é um dos meus grandes amigos aí, a gente sai para beber direto, né? E também o Jefferson e o Fred, esses são professores que eu gostava muito. Mas na verdade tem vários. Cursinho é um momento que os professores estão muito interagindo com os alunos, né? E é um momento difícil dos alunos, né? É aquele momento que eles estão super preocupados, eles estão com a cabeça super cheia. E aí o fato de você ter que lidar com esses alunos, tem que mudar a sua rotina de sala, né? Você não pode ser um professor muito paradão, muito chato, então você acaba agregando, fazendo uma aula mais divertida, e isso foi o que mais foi me levando para querer ser o professor, para falar a verdade, viu? Eu sempre vejo quando os professores falam por que eles tiveram a vontade de se tornar professor, independente da área, independente se é para criança, para adolescente, ou dar aula em cursinho, alguma coisa assim.
todos falam muito das inspirações que eles tinham, dos professores que eles tiveram quando eles estavam do lado de aluno, os professores que eles gostavam e tudo mais. E muito também na questão da paixão por ensinar. Como você disse que você ajudava sua irmã e tudo mais, tem muito essa questão sentimental também de amor pela profissão. Mas a gente também ouve muito de que o professor no Brasil, ele não é nem um pouco valorizado, tanto na questão de salário, condição de serviço. Então, tipo assim, tem que ter muita paixão mesmo, tem que ter uma batalha diária, ou você sente que a profissão ela vem se tendo o seu valor ao longo do tempo? Ou se de fato tem que amar muito porque o professor no Brasil é chutado e pisado, porque é uma coisa que a gente ouve muito, né? Sim, legal, Vitor. Então, essa é uma pergunta muito da hora, mano. E eu coloco na minha cabeça assim, a partir do momento que você escolhe, independente de ser professor, né? Mas a partir do momento que você escolhe trabalhar com pessoas, né? Lidar com pessoas no seu dia a dia, você tem que amar muito aquilo que você faz. Por exemplo, um médico ganha muito bem, certo? Um médico, se você for ver aí, um renomado ganha muito bem. Só que, mesmo ele ganhando muito bem, né? Você pega médicos horríveis, vamos falar a verdade, né? Você pega médico que você chega em lá, o cara mal olha pra você, o cara mal te trata super mal até, já tive várias experiências, o cara te trata muito mal, é seco, é grosso, você faz uma pergunta, ele acha que é uma idiotice. Então, a partir do momento que você escolhe trabalhar com pessoas, na minha opinião, você tem que amar aquilo que você faz. Ainda mais tendo um contato diário, que é o que um professor tem. Você pensa aí rapidão, o tempo que vocês ficaram, por exemplo, um professor, tipo, sei lá, algum professor que deu aula desde para você do ensino médio, do fundamental até o ensino médio, coloca no papel o tempo que você ficou na sala de aula com esse professor e o tempo que você ficou com seu pai e com sua mãe. Você vai ver que é assustador isso, né? Então, tem que amar muito aquilo que faz. Na minha opinião, né, você tem que amar muito. Em relação a isso de ser desvalorizado ou não, aí depende muito em relação do ramo que você vai escolher, né? Eu fiz os meus estágios na época da faculdade em escolas públicas. E, para ser sincero, me desmotivava 100% dar aula, esses estágios, né? Por mais que, assim, alguns pontinhos, e eram pontinhos que às vezes salvavam, né? De, por exemplo, algum aluno, às vezes, ter gostado muito da sua aula, algum aluno que você via, coitado, não tinha condições nenhuma, mas estava lá, todo se interessando, né? Então, por mais que tenha alguns pontinhos, a gente via coisas que eram barbaridades e que faziam a gente realmente ficar com o pé muito atrás em ser professor. Mas eu me considero um cara muito privilegiado, né? Porque, mas assim, daria aula em escola pública fácil, tá? Daria aula em escolas municipais, estaduais, daria fácil, mas o destino foi me levando para a área mais particular, né? Pode dizer também por causa, às vezes, das minhas influências, das pessoas que foram me levando depois para as escolas, isso acabou me levando para a área particular. Para a área particular, eu não considero um desafio tão grande, né? Pagam realmente bem, não vou mentir, não é um salário que você fala, nossa senhora, que lindo, maravilhoso, mas também não é um salário que você vai ficar refém aí, que você vai se sentir mal. Então, assim, você recebe um salário legal, você tem condições melhores de trabalho, né? Porque você pega uma elite, você pega alunos mais educados. Caso você pegue algum aluno, por exemplo, que a gente considera, entre aspas, problemas, você tem todo um respaldo aí da direção. Então, a gente consegue contornar muito mais fácil alguns problemas que ainda existem na escola particular. Só que esses problemas são muito mais acentuados quando a gente vai para a escola pública, né? E aí acho que aí é o ponto que desanima, aí é o ponto que tem que realmente amar muito, né? Porque eu, por exemplo, por mais que eu me considere professor, ao mesmo tempo eu me considero falho, né? Porque eu dou aula nas melhores condições que possam existir para que eu possa dar. Eu nunca fui lá embaixo enfrentar todo esse processo, né? E isso a gente vê muito na faculdade, aluno que joga carteira no professor, tipo, é uma coisa meio que para a gente foge da noção, né? Mas que acontece muito. Então, tem que amar muito, mas como eu falei, qualquer profissão que a gente vá tratar do ser humano, a gente tem que amar isso de paixão, né? Henrique, aqui no chat fizeram uma pergunta que eu achei Bora. muito boa, que é o seguinte: o que você diria a um aluno que planeja ser professor?
foge. Não, brincadeira, brincadeira. Mano, é difícil muito a gente achar, né? É difícil muito a gente achar algum aluno que queira ser professor. Mas se o aluno já quer, meu, isso significa, na minha opinião, significa que essa pessoa, então, ela já está realmente decidida. Então, o que eu falaria para ele é, tipo, vai fundo e não deixa com que esses pontinhos que a gente está conversando desanimem o fato de ser professor, porque ela vai encontrar obstáculos enormes. A faculdade, às vezes, não vai ser uma coisa muito legal, não vou mentir. Por exemplo, para ser sincero, a química em si, no dar aula, tá? Eu falo no dar aula, nos vestibulares, etc. A faculdade não foi algo que me ajudou muito, sabe? Eu aprendi muita coisa de química na faculdade que eu não posso usar no ensino médio, não posso usar até mesmo num cursinho. E olha que eu fiz licenciatura em química. Então, assim, se for ver, eu fiz uma faculdade que era para me programar a ser professor. Mas isso, muito pelo contrário. Você pensa, professores que estão me ensinando a ser professores e que agem de uma forma totalmente errônea, agem de uma forma totalmente que um professor não deve ser, né? Então, assim, se você é um professor, você tem que saber do que você está lidando, do aluno que você está. Isso é muito engraçado. Tinha uma professora que falava assim pra gente, né? Você tem que tomar cuidado do jeito que você fala com o aluno, você tem que tomar cuidado a forma que você trata um aluno, porque você não sabe o que esse aluno passou, você não sabe a carga emocional que aquele aluno tem, só que era a professora que mais acabava. Entendeu? Então, assim, ela falava uma coisa e fazia outra coisa. Isso a gente vai encontrar demais. Então, assim, como qualquer outro curso, a gente vai pegar coisas buchas, né? Mas não pode deixar cair a peteca. Então, se eu tivesse que dar uma palavrinha assim, não desista. A partir do momento que você colocou na cabeça que quer ser professor, vão vir uma carga assim enorme em cima de você, coisas horríveis para que você não vire. Mas só que é muito gratificante. Depois que você vira professor, é muito gratificante, eu aposto, tenho certeza disso. Olha, só mais algumas perguntas aqui do chat, só para a gente não perder. Aí eu já passo a bola pro Vitor, hein? Bom, primeiro o Pianzinho só fez um comentário e falou: a direção não consegui me controlar. E o Defina falou: bom, então eu tô fudido, né, Henrique? Porque eu quero ser professor. Professor de humanas, então, né? Professor Ele em quer geral. história, se não me engano, não é? Então, ele faz ciências sociais, eu não sei aonde ele quer ser docente, não sei. Aí, a Mel, a irmã do Marcel, tem uma pergunta para o Henrique, e ela perguntou: gostaria de saber se ele tem alguma dica para a FUVEST nessa semana. Como lidar com o nervoso na hora da prova? Legal. Esses dias a gente teve a Unicamp, né? Ontem e hoje. FUVEST agora domingão, depois Enem. Assim, eu vou falar o que eu fazia quando. Para ser sincero, eu nunca fui um cara de ficar muito nervoso em prova, né? Meu curso de licenciatura em Química era um curso muito fácil de passar, não vou mentir. Candidato vaga era tipo assim, 1.1, 1.2, tinha que acertar 27 para passar, então era bem tranquilo, né? Então isso era uma coisa que me deixava muito, assim, sem nervosismo algum para uma prova. Mas o que eu fazia na faculdade, assim, que me deixava legal, eu curto acordar mais cedo no dia de prova, não curto dormir até tarde, eu curto acordar mais cedo, me exercitar. Acho que isso ajuda demais você ficar mais ligado pro dia, né? E aí, assim, eu tinha o meu momento quietinho, né? Então, uma dica que eu dou pra galera é isso: tenha seu momento sozinho, né? No domingão, por exemplo, a prova ela vai começar, você vai sair de casa umas 11 horas, então vai lá, acorda umas 8, faz um exercício. Mas eu não gosto de fazer. Meu, faça um exercício, tipo assim, dá uma volta na rua, tipo, uma volta no quarteirão. Isso ajuda demais. Biologicamente falando e mentalmente falando, isso ajuda demais. E aí, durante esse período de prova, antes de chegar na prova, tenta ficar sozinho, tenta ter o seu momento de meditação. E quando eu falo meditação, eu sou um cara que não sei meditar nada. Mas eu tinha meu momento de ficar quietinho no meu quarto. Eu gosto de jogar um videogame, eu jogava um videogame. Eu gosto de ler, vai ler um pouquinho, vai fazer alguma coisa que não vai te estressar. E tenta tirar aqueles probleminhas da sua cabeça. Então, por exemplo, a caneta eu tenho que pegar, a RG eu tenho que pegar. Deixa tudo isso pronto um dia anterior. Para que você vai correr o risco de no dia seguinte, né? Você já está nervoso. E aí você não acha seu RG, você não acha sua caneta. Então, deixa tudo organizadinho em cima da sua mesa, da sua bancadinha, né? Deixa lá a caneta, deixa o RG, deixa o que você vai comer, deixa a água no geladeira e tal, para que esses pontinhos não sejam problemas para você. Nem em relação à prova, se tivesse que dar uma ajuda, uma dica de química, não sei se a Mel quis exatamente perguntar na química em si,
Uma coisa que sempre cai na química, na FUVEST, é a química orgânica, despenca, né? Eu falo sempre para a galera dar uma revisada nisso daí. E também, agora em questões gerais, como a gente tem uma FUVEST, que é uma prova que foge do governo federal, então tem essa rixa, né, do nosso presidente com alguns vestibulares. Eu acho que o Enem, por exemplo, eu não considero uma prova que vai vir falando bastante, por exemplo, de queimadas, não vai vir falando bastante desses assuntos que foram polêmicos durante esse tempo. A FUVEST, a Unesp, eu considero, até o próprio a Unicamp, caiu uma questão sobre queimadas, são questões que vão, então, tentar rebater isso que o governo não quer fazer e vão acabar perguntando bastante, acho que, dessas coisas. Seria legal a gente dar uma estudada sobre esses assuntos, né? Química ambiental, etc. Cara, eu vi muito durante as suas respostas, eu percebi muito que você se preocupa muito com seus alunos. Você tem ali na sua rede social um tempo separado para dar dica de vestibular, sobre o que vai cair na sua matéria, coisas do tipo. E eu já tive o prazer de ter aula com você e eu sei que você é um professor bem-humorado, você gosta de cativar o aluno na base de uma brincadeira, de uma história e trazer ele sutilmente a assistir a sua aula e cair na teoria de química. E isso é muito bom. E eu acho que falta em alguns professores, porque você é novo, mas não é uma unanimidade dos professores, né? A grande maioria, principalmente ensino médio e faculdade, são os professores um pouco mais velhos, que talvez dê para chamar de antiga escola, alguma coisa assim, que estão acostumados com um modelo de ensino mais antigo. Mas você, por ser mais novo, tá livre disso, e você tem muito isso de tornar o aluno um amigo, de cativar, de fazer brincadeira. É natural, você queria ser assim, você era assim quando aluno e admirava os professores que eram desse jeito e por isso você ficou assim. Porque é um diferencial que ajuda muito o aluno na hora de prestar atenção na sua aula, que ele fica muito mais fácil de gostar de você, porque muita gente não repara nisso, mas é essencial que um aluno goste de um professor. E você faz isso muito bem. Obrigado. É, Primeiro, obrigado pelas palavras, de verdade mesmo. Assim, são alguns fatores, né? Vocês que me conhecem aí no dia a dia, nos jogos, vocês sabem que eu sou um cara que gosto de falar bastante, gosto de brincar bastante, né? Então, eu tentei, durante a minha carreira aí, que é curta, né? Primeiro aí são 3 anos dando aula, 4 anos, então é curta. Na minha carreira como professor, eu tentei trazer a minha essência, né? Isso é real. Porque, ao mesmo tempo, o Vitor e o Luizão, né? Você não pode pegar, por exemplo, uma pessoa que no dia a dia ela é séria, no dia a dia é uma pessoa mais reservada, né? Mais fechada, e querer que essa pessoa dê uma aula mais divertida. Isso não vai casar, né? Isso não vai ser uma coisa legal. Vai parecer algo forçado, os alunos vão perceber que é algo forçado. Então, não é algo que assim, que todo mundo pode fazer, né? Você vai perceber que não vai se encaixar. Então eu tentei trazer, no caso, a essência do que eu sou, do meu dia a dia, meus amigos sabem, na minha família, eu sou o brincalhão, né? Meus amigos, eu sou o cara que gosta de fazer brincadeira. Então eu tentei trazer essa essência. Ao mesmo tempo, eu tive que ter o cuidado de não trazer tanto essa essência e não conseguir dar aula, né? Então brincar bastante e não conseguir dar aula. Então eu tentei juntar isso. Mas eu, como aluno, gostava muito de professores assim. Então, os professores que mais eu prestava atenção na aula eram os professores que tinham essa abordagem, né? Às vezes, e eu que me considerava um péssimo aluno, de verdade mesmo, era um aluno, é, ficava de recuperação em tudo, mas não é porque eu não, assim, eu era ruim para estudos, não, é que eu não gostava de estudar, né? Eu não gostava de prestar atenção em sala de aula, eu gostava de bagunçar, eu sentava bem no meio da sala, que era para brincar com a galera do fundo e com a galera da frente, do lado do outro. Então era assim, eu era a várzea da minha sala. E aí, o que eu comecei a perceber? Alguns professores eu ficava quieto durante a aula, mas eu não ficava quieto porque eu queria aprender, é porque alguma hora ele ia fazer alguma brincadeira, alguma hora ele ia fazer alguma piada e eu queria estar presente nesse momento. E aí, inconscientemente, eu acabava prestando atenção na aula do cara e aí sabia a matéria, etc. Então, eu comecei a gostar desse tipo de professor, mas ao mesmo tempo já fui mais sério, né? Por exemplo, a galera que eu dou aula do 9º ano, eu não posso brincar
mesma forma que eu brincava com vocês do terceiro, do próprio primeiro, ou de um cursinho. São feelings diferentes. Com essa galera do nono ano, eu sou um professor muito mais sério. A galera nem entende, fala assim, você é sério, mano, é impossível, mas eu sou um cara muito mais sério, que tenta levar, porque eu sei que se eu brincar muito, eles vão montar, eles não vão voltar para a sala. Num cursinho, por exemplo, pô, eu brinco a aula inteira, porque eu sei que se eu brincar, a partir do momento que eu parar, eles vão parar e vão voltar. Então, assim, tem que ter esse feeling. Mas, sim, eu gosto muito disso, mas não só porque o aluno vai aprender. Foi casado, né? É uma junção de que eu acho que isso é legal para um professor e, ao mesmo tempo, é a minha essência de gostar de brincar, gostar de ter o aluno perto de mim, como até mesmo uma amizade e por aí vai, né? Eu vi uma Bom, pergunta. gostei da resposta aí, o Vitor, só interromper mais uma vez, porque o chat está descendo e está tendo muita coisa importante aqui. A galera que tá zoando, gente, desculpa não dar atenção, mas vou dar atenção para as perguntas, tá bom? Isso aqui não é uma pergunta, mas o Jotinha, nosso amigo, falou: o que o Henrique falou de praticar uma atividade física antes de uma prova ajuda muito. O professor de faculdade já trabalha com pesquisa sobre isso, é realmente comprovado que o aluno que faz algo deste tipo, ele tem uma concentração melhor. E o Jotinha, ele faz faculdade de educação física, então ele realmente sabe isso aí. Manja, né? Tem propriedade. A Mel agradeceu por você responder a pergunta. O Ianzinho falou, fazer atividade seguramente também é bom. E aí o Murilo fez outra pergunta. Numa época onde a maior parte da juventude está conectada à internet, você como professor pensaria em se mudar para uma profissão como influenciador digital? Vários professores meus fazem TikToks sobre assuntos da aula e virou bem normalizado aqui nos Estados Unidos. Que da hora, mano. Eu não sabia disso do TikTok, bem legal. Assim, eu não penso em trocar, né? Por exemplo, parar de dar aula para fazer algo do tipo, né? Isso eu não penso, não. Porque por mais que a gente teve esse ano aí de EAD, né? Mas foi até que consegui me virar bem, etc. Consegui dar as aulas do jeito que eu gostaria, mas é totalmente diferente daquilo de estar em sala. E eu gosto de estar em sala, eu gosto do contato real. Mas é uma ideia legal. Eu tentava fazer mais, né? Agora, devido à pandemia, eu não consegui tanto, mas eu tenho um canalzinho no YouTube, então eu tentava utilizar mais o canal do YouTube para colocar videoaulas, resoluções, por exemplo. Agora teve a Unicamp, eu vou fazer essa semana a resolução do vestibular, vou tentar colocar lá. Isso eu tento usar bastante, assim, mas não com uma frequência a qual eu gostaria, né? Gostaria de ter mais tempo para dedicar a isso. Mas é uma ideia. Isso do TikTok eu não sabia, não. Só sei as dancinhas do TikTok. Só mais uma coisinha, que eu já vou passar a bola para o Vitor de novo. O Enzo perguntou se você se identifica mais com essa parte da pedagogia. Eu acredito que sim, eu acho que eu, quando assistia as suas aulas, era muito mais uma coisa pedagógica do que só matéria, né? E isso fazia a gente absorver melhor, né? Sim, sim, assim, a gente tem bastante isso na faculdade, né? A pedagogia em si, junto com a química. Eu acho muito legal, por mais que eu... Hã? Ele falou que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se você se identifica com alguma tendência pedagógica. Eu não entendi muito bem. Não, mas eu tenho tendências. Acho que eu quis dizer nas vertentes que a gente tem da pedagogia, mas não. Nenhum para falar a verdade. Não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu sou bem leigo até, para ser bem sincero. Nas aulas de pedagogia da faculdade eu jogava sinuca. Não vou mentir, não. Tem que ser sincero, né, gente? Foi mal. Mas, assim, eu não tenho nenhuma vertente. Eu gosto, assim, leio pouco para o que eu gostaria dessa parte de pedagógica. Sou fãzão do Paulo Freire e por aí vai. Mas não tenho nenhuma vertente em si. Não tenho nenhuma característica marcada, assim, em mim, de nenhuma parte pedagógica, né? Última coisinha. Eu vou deixar as palavras, então, aí. A Ana Bafini falou, seu canal me ajudou muito, faz um TikTok. Ela tá pedindo pra fazer um TikTok, né? Henrique no TikTok. A live, gente, tá com 25 pessoas, bastante gente. Quem ainda não fez uma pergunta, não falou nada no chat, sinta-se à vontade, que é importante. Faz as perguntas aí e pode falar, Vitor. Pode falar.
a gente já falou bastante sobre como você quis ser professor, o seu método de dar aula, de cativar os alunos, mas nem só de didática vive o homem. Para você ser um professor, você também teve que ser um aluno. Como que era o Henrique aluno? Como era o Henrique na faculdade? Se você sempre fez estágio na área, se você procurou algumas coisas por fora, se você no ensino médio assim era meio deixa a vida me levar. Porque você tem cara de ser. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu ia apostar que você ia tomar cafezinho na diretora. Acabou que foi bom, né? Acabou que foi bom. Mas pior que é isso mesmo, né? Tipo, o meu fundamental, velho, esquece. Não, assim, o meu ensino fundamental até o 9º ano, eu era o terror da minha sala, assim, disparado. Minha mãe voltava chorando de todas as reuniões, mano. Eu juro, mano. Assim, mas era engraçado, porque, tipo, eu nunca. Uma coisa que meu pai sempre falou, né? Meu pai sempre falou isso pra mim desde quando eu era pequenininho. Ele falou, ó, você pode varzear, você pode ir mal nas matérias, pode brincar pra caramba. Só não falta com educação com ninguém, com nenhum professor e com nenhum diretor, etc, né? Nenhum coordenador, nenhum aluno. Então eu levava isso comigo, né? Então, assim, os professores, todos os professores, diretores na reunião do 9º ano, né? Chegavam pro meu pai e minha mãe e falavam assim, nossa, seu filho é uma graça, seu filho é super educado, mas não dá para dar aula, não dá, mas é um peste, não para quieto. Então, assim, de verdade, isso é real. Eu matava aula pra caramba. No 9º ano, eu já tinha mania de matar aula para ficar na quadra. E varzeava muito mesmo, era um peste. Aí eu fui estudar, na época, no antigo COC, né? Eu fazia numa escolinha que chamava Equilíbrio, que hoje é onde é o Vila Lobos, né? Aí depois, que era uma escolinha pequenininha, tipo, tinha 12 alunos na minha sala. E aí eu ficava de recuperação em tudo e tal. Aí eu fui pro COC. Aí no começo eu falei, não, vou estudar. Escola nova, uma galera lotada, uma sala com 40 alunos. Eu falei, rapaz, vou ter que estudar, né? Aí eu comecei a estudar assim, um mês, mano. Aí depois que eu comecei a fazer amizade com a sala, mano, aí ninguém suportava mais o Henrique, não vou mentir. Tipo assim, já chegou aí galera aí pedir pra eu sair da sala pra direção. Eu falei, mano, não no cursinho isso, pra você ter uma ideia. No cursinho chegaram na direção e falaram, ó, tira o Henrique, vou falar o nome dos meninos, né? Era o Pô, no Henrique, cursinho é foda, mano. No cursinho é foda. era eu, o Caian, o Moreno, que a gente chamava, um amigo nosso, e mais um outro que eu não vou lembrar, o Massaneta, é o apelido também dele. Então, os 4 da sala, eram tipo 6 salas de cursinho, né? A diretora chegou e falou assim: ó, a gente vai pegar um de cada um e colocar em uma sala, porque juntos eles não podem ficar de jeito nenhum. Então eu era um péssimo aluno, não vou mentir. Eu brincava demais, eu tava nem aí para estudar, não tinha a consciência de que isso ia me fazer sim, falta, né? Então, e isso foi muito legal, porque quando eu entrei na faculdade, e até mesmo no meu cursinho, eu não tinha um ritmo de estudo, sabe? Eu não conseguia ficar sentado 1 hora estudando. Esquece, mano. Meia hora, vai, que seja meia hora, eu não consegui. Eu começava a me dispersar, na minha época não tinha isso muito de celular, né, rede social, então eu me dispersava com coisas bobíssimas demais. Então, por exemplo, eu tava sentado aqui para estudar, vou no banheiro, vou comer alguma coisa, vou tomar uma água. Eu não conseguia me concentrar. E isso é porque eu nunca tive uma rotina de estudos, né? Isso foi me prejudicar até na faculdade, porque na faculdade eu não conseguia ter uma rotina de estudos. Meus amigos estudavam todo dia. Eu estudava, tipo assim, quando é a prova? Quinta-feira? Segunda-feira eu começo a estudar. E de verdade, Os falei seus isso mesmo. brother aí, o Caian, o Massaneta, eles eram da várzea, eles não estudavam. Também, era igual eu, é tudo péssimo. Só que as Mas meninas que estavam na frente, tadinho, elas tirando morriam. isso, eles. Eu não sei como é que era a relação com a sua família, né? Provavelmente os seus pais deviam cobrar, né? Porque eu acho que eles sabiam, né? Por causa das reuniões e tudo mais. Foi difícil a relação com a família, assim, nessa época, com pressão? Ou foi bem de Então, boa? bem light, velho. Pra falar a verdade, meus pais. Eu ia perguntar se o pai do Henrique mandava ele trabalhar porque estava na escola fazendo feira ou se mandava estudar para ver se voltava. Então, na verdade, mano, meus pais, assim, nunca me cobraram. Assim, nunca mesmo. Desde o ensino médio, fundamental. Queriam notas, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu tava indo muito mal. Aí meu pai me tirou do basquete. Falou, você não vai jogar basquete quando você não recuperar as notas. Aí eu recuperava, beleza. Se eu não recuperasse, não deixava voltar ao basquete só. Então, assim, eles nunca foram muito de ficar
no meu pé, sabe? Isso nunca. E meu pai nunca teve isso de que, você vai ter que trabalhar. Também não. Meu pai colocava na cabeça assim, se, por exemplo, você não passar em nada, mano, eu pago uma facura, eu te ajudo com tanto. Ele falava, eu posso te ajudar com tanto, tal, tal. E a gente vai levando assim. Então, eles nunca foram muito de pegar no meu pé. Eu que, por conta própria, depois, no cursinho, que fui querer estudar, aí, porque eu queria passar, obviamente. E na faculdade, aí, assim, algumas matérias, não vou mentir, eu chutava o balde, tipo, abandonava total, outras matérias eu já tentava, porque na faculdade você fica muito solto, né? Esse que é o problema. Não tem um professor que pega na tua mão e fala, vem cá, filho, é assim que funciona. Não. Ó, o cara, pô, já tive professor que eu virei e falei assim, que livro que você acha que seria bom para estudar? Ele virou e falou assim, a matéria é química orgânica tal. Se vira, mano. Acho que qualquer livro se vira, te juro. Tipo, nem aí. Então você fica muito solto. Então, é aquilo que a gente chegou a conversar. Os professores que eram legais comigo na faculdade, eu ficava na aula, prestava atenção, tal, tal. Agora, alguns professores que já eram mais, deixavam à mercê, aí eu abandonava, pegava DP e nem ligava. Me atrasei um tempinho, não me importava muito. Mas eu não vou mentir, não. Me considerava um péssimo aluno. E isso acarreta em mim até hoje. Não tô zoando. Acarreta em mim até hoje. Para eu preparar uma aula, eu demoro mais tempo do que eu prepararia normal. Porque eu não gosto de ficar sentado, escrevendo. Porque a galera tem esse pensamento, né? Errôneo. Que professor é culto, professor é inteligente, professor gosta de ler, professor gosta de... É maior mentira, meu. Pô, tô tentando acabar de ler um livro aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tem 100 páginas. É o livro do Felipe Neto, mas nunca vou te ler ainda. O quê? Como eu não ouvi o que foi? Você tá lendo o livro do... Aprovado. Bem isso. É o livro do Felipe Neto. Não, mano, é um livrinho bem didático, bem legal. É aquele... Os Três Porquinhos. É o pequeno manual antirracista da Djamila, sabe? É um livrinho desse tamanho. Não tô... A minha irmã, eu fui para agora viajar, né, sozinho, e minha irmã ficou aqui em Ribeirão. A minha irmã, em 2 semanas, acabou o livro. Em uma semana, acabou o livro. E eu faz um mês que tô tentando acabar. E aí tô com outro aqui para tentar ler. Mas olha o tamanho do negócio. Você acha que eu vou conseguir? Não vai dar, né? Não vai dar. Dicionário, né? Então, assim, isso eu sinto que foi porque eu não tive essa vivência, né? Eu não tive esse dia a dia de sentar, estudar, sentar e ler. Tudo eu me desprendo, atenção. Então, eu não era um bom aluno e isso acarreta em mim, não. Cara, eu queria fazer uma pergunta, porque foram uma sequência de coisas que você foi falando. Primeiro do assunto do seu pai, que você disse que ele não cobrava muito, mas nenhum pai gosta de ver um filho se lascando na escola, né? Creio que eles gostariam das notas mais altas possíveis. E também naquele papo que a gente voltou de professor não ser valorizado, e você acabou de falar de que nem todo professor é um gênio, um crânio e afins. Eu, das coisas que eu já vivi, que eu posso dar uma opinião, eu acho que assim, as pessoas que não são professoras ou que não têm conhecimento nessa área, devem achar que professor é tudo louco. Bateu a cabeça para escolher essa profissão. E aí eu queria mesclar isso, tipo, quando tu chegou pra tua mãe, pro teu pai, e falou, vou ser professor. Ele deve ter falado, você ficou louco da cabeça, né? Mas na verdade, velho, eu fui mentindo pros meus pais assim um bom tempo, né? Eu já vou. O que você me perguntou primeiro antes? Desculpa. É, Do isso. meu pai em relação às minhas notas, né? Meu pai sempre falava assim pra mim, é uma coisa que eu levo até hoje, né? Assim, ele falava aquilo pra mim e hoje eu não sou de concordar tanto. Eu vou te explicar já o porquê. Meu pai fazia assim, ó, você tem 3 opções, mano. Você tem a opção de ser o melhor cara naquilo que você faz, né? De ser o top, melhor de todos. Você tem a opção de ser um cara de boa, mediano, e você tem a opção de ser o pior cara naquilo. Meu pai falava assim: eu não tô pedindo pra você ser esse cara. Não quero que você seja o melhor em tudo que você faça. Mas por que você tá escolhendo ser esse carinha aqui, né? Meu pai falava: pô, Pé, seja esse cara, fica ali na média. Na época era legal, porque eu pensava, verdade, eu não preciso ser o melhor cara da minha sala, mas por que eu quero ser o último, né? Beleza, mas hoje eu não concordo muito com o que eu penso, não, eu quero ser o melhor. Hoje eu penso isso, eu quero ser o melhor.
né? Então, no que eu faço, eu quero ser o melhor. Óbvio que eu sei que eu não vou conseguir, né? É sério mesmo, eu acho hoje que é impossível ser o melhor professor de química do mundo. Eu acho impossível. Mas por que que eu não... Se a partir do momento que eu paro de tentar ser, aí eu acomodo, né? Então eu tento sempre ser o melhor, para nunca me acomodar, né? Mas na Vai época ser o seu melhor, né? Você vai dar ser o a meu sua melhor. melhor Às versão. vezes dar o meu melhor eu vou estar aqui, mas eu tô dando o meu melhor. Só que para isso eu tô buscando aqui. Eu não consigo, mas eu fico aqui, beleza, né? E aí, do fato de ser professor, na real, quando eu fui escolher minha profissão, eu tinha um livrinho do guia de estudante, de todas as profissões, e falava assim, área de atuação, onde que pode trabalhar, o que que vai fazer, quanto que pode ganhar, faixa etária, tal, faixa salarial, né? Eu lembro até hoje que eu sentei com meu pai e a gente vendo lá livrinho, né? E eu já sabia que eu queria dar aula de química, ser professor, e eu não cursi. Aí eu fui olhando, aí meu pai, que legal, engenharia química, puta salário. Meu pai só olhava pro salário, não vou mentir, meu pai só olhava pro salário. Aí, ó, que salário legal, que salário legal, aí, ó, engenharia química, legal. Aí eu falei, pai, mas na verdade eu tô pensando em ser químico, não engenharia química. Aí, beleza, tá, então eu fui pra química. Aí entrei na química, fechou. Quando eu entrei na química, eu falava pro meu pai que eu ia fazer um mestrado, doutorado e dar aula em uma universidade. Aí meu pai foi pesquisar, pô, professor de universidade, 16, 20 mil reais. Pô, é isso que você tem que fazer mesmo, filho. Abraçou a causa, né? Abraçou e falou, não, que da hora, pega isso mesmo e vai fazer isso mesmo. Então, aí eu fiquei durante uns 5 anos de faculdade, todo mundo achando que o que eu ia fazer era o quê? Que eu ia entrar, mestrado, doutorado e pipipipopó. E eu cheguei até a tentar, não vou mentir. Então, assim, eu fiz 4 anos de estágio em escola. Aí, o último ano, eu fui trabalhar na Coca-Cola. Mentira, eu fiz 3 anos e meio de estágio em escola. Aí, no último semestre, assim, que tinha desse 4º ano, eu fui trabalhar na Coca-Cola. Aí, eu trabalhei 6 meses como estágio. Odiei a parte de indústria, assim, saí. Aí, conheci um professor que dentro da USP, né? Esse professor tinha um projeto legal para eu fazer um mestrado, tal, tal. Aí, eu fiquei um ano com ele ganhando uma bolsa, pensando em fazer um mestrado. E cheguei até a prestar a prova do mestrado e não passei. E graças a Deus não passei, porque foi aí que eu falei, mano, não tô fazendo uma coisa que não é prazerosa para mim. Eu quero dar aula. Nesse tempo eu já dava aula num cursinho popular na USP. E, pô, a parte que eu mais gostava da minha semana era entrar na sala, velho, do cursinho. Juro mesmo. Tipo assim, eu tinha uma semana inteira, à noite, quinta-feira à noite, eu dava aula no cursinho popular do direito, dou aula lá até hoje. E a melhor parte do meu dia era entrar para dar aula no cursinho popular do direito, sem ganhar nada. Ia por conta própria. E aí eu falei, mano, por que eu tô querendo então fazer um mestrado, doutorado? Eu tô forçando uma coisa que não é o que eu quero. Aí eu sentei com meus pais e falei, não é o que eu quero, não passei na prova, não é o que eu quero, não vou tentar de novo, eu quero dar aula e é isso que eu vou fazer. Aí como eles aceitaram de boa, meu pai sempre faz, é o que você quer? É. Ele falou, então vai fazer o que você quer, mano. Aí já era. E era engraçado que ele não gostava muito, aí no final do ano, eu tava numa escola como substituto, dei 3 semanas e meia de aula para 4 semanas, vai, no máximo, um mês e meio, na verdade, desculpa. Um mês e meio de aula para os caras, como substituto. Aí os caras compraram meu convite de formatura, porque eu, como professor substituto, eu não recebi um convite de formatura, né? A sala fez Ah, uma vaquinha, pagou um convite, e aí eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai chorou, aí depois desse dia ele percebeu que eu estava no caminho certo e não ia interferir mais, né? eu Que da hora. lembro de toda essa história que você contou, que eu lembro que você contou lá na escola também. E tem uma frasezinha que eu lembrei que você falou nessa história, que quando você está trabalhando com o que você gosta, a chance de você, com o tempo, por exemplo, a gente estava falando do ser professor, e às vezes a galera fala salário e tudo mais. Você falou, se você gosta da profissão, se no caso você quer ser professor, você gosta, em algum momento você vai conseguir ganhar bastante dinheiro, entendeu? Porque É. você está se dedicando 100% àquilo, né? Então, eu lembrei disso aí. E que tinha outra coisa. Ah, era do seu pai, né? Eu lembro também que seu pai falou, pensou que você fazia engenharia química, né? Porque você falou aí Isso. que você fez todo tipo de engenharia aí, e aí Isso, né? depois. Tem engenharia pra caramba. Né? Cara, eu fiquei com uma curiosidade de saber o que Legal. um estagiário de química faz na Coca-Cola. Nossa, Você colocou radiação na Coca, cara? eu não fazia. Então, antes fosse isso, eu não fazia nada. É isso que me deixava. Eu odiava trabalhar lá, mano. Não fazia nada. E é engraçado, né?
Na época, os meus amigos recebiam R$ 400 de bolsa para dar aula, né? E no laboratório da UF também recebia uma bolsa de R$ 400. Eu recebia R$ 1.200, eu recebia alimentação e transporte. Os caras só recebiam 400 conto, mais nada, 400 conto, já era. Eu recebia alimentação, transporte e também esses R$ 1.200. Só que eu chegava lá, eu fui contratado para ser técnico em química, né? Então, assim, para analisar se a Coca-Cola estava nos padrões, então chegava o açúcar, era o que eles tinham me falado, né? Que eu fazia, analisava o açúcar, se ele estava dentro dos padrões, a Coca-Cola está dentro dos padrões que são estabelecidos, era isso que eu fui contratado a fazer. O que eu fazia, mano? É o que eu fazia, exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu sentava numa mesa, abria um computador e ficava assim, ó, parado, olhando para o nada, conversando com a galera. Aí chegava sei lá, um lote de garrafa PET, de latinha. Aí os caras ligavam lá, eu atendia, beleza, ó, PET, chegou lá. Aí eu ia lá, imprimia o laudo, chegava com o laudo, olhava se batava batendo o número do laudo com o número da carga. Se estivesse batendo, eu olhava se não tinha nada amassado, assinava e voltava para minha sala, lançava no sistema. Chegou tal hora, uma garrafa, tal. Pronto. Aí ficava esperando o próximo lote. Era isso que eu fazia todo dia. Eu odiava, mano, odiava. Eu não fazia nada de química e não era um trabalho que eu gostava, pra falar a verdade. Bem desprazeroso, o ambiente eu não gostava muito também, não vem ao caso, mas não curtia muito. Então você pediu Ó, demissão. Era contrato de 1 ano, né? Podendo prorrogar. Aí eu pedi em 6 meses, mano. Não aguentei, menos de 6 meses. Expose na Coca-Cola, você só vê aqui. Então, tem mais umas coisinhas no chat que foi ficando para trás. O Defina deu uma zoada aí, falou: Henrique é cria da USP e não engana ninguém, não. Faz um tempo que ele falou isso aí. E o Ianzinho, que estudava na Barão, também falou: faculdade, existe uma tentação muito grande. Você está na aula, mas tem a total liberdade de pegar o usa e dormir. Por isso aí. E agora, ó, ainda tem 25 pessoas assistindo a gente. Se você não fez sua pergunta ainda, faça. É importante. E uma coisinha aqui que eu lembrei, eu vi esses dias, né? Você, apesar de não fazer TikTok, essas coisas, você ainda usa as redes sociais, né? Eu vi que no seu stories você postou como é que vai ser as medidas da Covid-19 nos vestibulares. E teve o adiamento do Enem e tudo mais. Agora a data saiu, né? Dia 17, dia 24. Primeiro, você acha que foi bom ter adiado? Você acha que podia ter sido evitado? O que você acha disso? Na minha opinião, assim, o correto era adiar, o mais correto era adiar, pensando justamente na carga que os alunos perderam, né? Muitos alunos não tiveram uma grande quantidade de aulas, etc. Mas ainda assim, é que eu entendo que realmente ia ser uma bagunça enorme, enorme, enorme. Mas, na minha opinião, para janeiro ainda foi muito pouco, né? Na minha opinião, foi muito pouco, porque assim, mas todas as escolas conseguiram terminar o curso. Realmente, todas as escolas particulares conseguiram terminar o curso. As escolas públicas ficaram numa defasagem enorme durante esse tempo. Então, assim, se bobear, até cancelar. É que ia ser muito injusto com uma grande parte dos alunos, né? Uma grande parte que estudou, ia ser muito injusto. Mas o adiamento desse Enem deveria ter sido até mais para frente, eu acho, justo porque, assim, a FUVEST não adiar tanto, a Unesp, a Unicamp, eu até entendo. São provas mais, por mais que a gente fale, né, que mas tem diversas cotas, são provas mais elitistas, assim, né? Elas acabam levando um público que estudou em escola particular muito maior do que o Enem. O Enem já é uma prova que a gente fala que é a prova do povo, né, para todo mundo. Só que esse adiamento para janeiro favoreceu o aluno da escola particular ainda. O aluno da escola pública não foi tão favorecido com isso, né? Porque ele perdeu uma grande quantidade de aula, não repôs essa grande quantidade de aula. A única coisa que fez, ele colocou 1 mês ali, 2 meses a prova. Então eu era totalmente a favor, mas até mais para frente, é que eu entendo que seria totalmente uma bagunça, né? Mas poderia ter feito, por exemplo, um adiamento um pouco maior e ingressos para meio do ano, não sei, era a minha opinião. Eles devem ter feito isso na intenção de, tipo assim,
você dá oportunidade para a pessoa para ela tentar entrar na faculdade no primeiro semestre do ano, iniciar no ano letivo normal. Para, tipo, vamos supor, a pessoa ela não quer fazer faculdade de jeito nenhum com ela começando no meio do ano. Então, para não sufocar essa galera, eles fizeram agora. Mas, cara, sinceramente, se realmente foi esse o pensamento de não deixar ninguém entrar, ou pelo menos dar oportunidade para as pessoas entrarem agora no começo do ano, e aí quem quiser entrar no meio do ano entra, quem quiser entrar no ano que vem entra, eu não sei se foi válido, entendeu? Foi muito debatido o cancelamento do Enem, é difícil a gente está numa época que está realmente muito complicado fazer o Enem, não só pelas questões de segurança, mas também como as questões de defasagem do ensino. E aí eles fazem ele agora para as pessoas conseguirem ingressar no primeiro semestre para diminuir a injustiça, mas já está injusto, já chutou a bola barata. Já era injusto normalmente, né? Se fosse em anos normais, ele já é injusto. Né? Agora está pior ainda. Então não adianta você querer colocar um pouquinho só de justiça numa parede que já está destruída. Eu acho a mesma coisa. Eu também acho a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo seria injusto com um aluno que teve a oportunidade. Então, assim, eu entendo, né? É porque o Brasil é muito desigual. Tem gente que está aqui e tem gente que está aqui e eles vão tentar a mesma universidade. Então é difícil você fazer uma média com essas duas realidades tão diferentes. Sim, sim. E também foi uma bagunça, né? Eu fui totalmente contra a inquérito. Para mim, assim, o governo foi... A gente não está em sala de aula aqui, né? Eu posso falar o que eu quiser. O governo é totalmente falho, assim, em diversos aspectos, né? Na minha opinião. Desde o dia da eleição até hoje. Mas, só que... Não, na minha opinião. Só que em relação a isso do Enem, foi uma bagunça, né? Sai uma enquete para votar. A maioria vota para abril, aí os caras, então beleza, vou colocar em janeiro. Tipo, é totalmente sem nexo, eu achei totalmente sem nexo, foi uma bagunça real. Eu não gostei muito disso, não. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de ler, que é muito interessante, que a Mel de Lima perguntou: com quantos anos você entrou na faculdade e o que você acha sobre a pressão que os alunos têm de passar direto? Passar de primeiro. Assim, eu entrei com 18 anos, né? Porque eu faço aniversário, eu não entrei direto do terceiro. Eu entrei no meio do ano do meu cursinho, eu tava com 18 anos. Aí eu fiz 6 meses, menos de 6 meses, lá em Uberaba, na UFTM. E depois, no final do ano, eu fiquei lá fazendo mês na faculdade, que lá era no meio do ano. Aí depois eu fiquei lá, durante a época que eu estava lá, eu estudava um pouquinho para a FUVEST. Aí no final do ano eu prestei a FUVEST, passei e voltei. Aí eu estava com 19. Comecei a USP realmente com 19 anos. E eram 5 anos de curso, né? Aí, em relação a essa pergunta da Mel, eu acho que, na verdade, não é em relação só ao vestibular, né? É em relação à nossa vida. A gente tem isso, que você tem que se formar com 17 anos, entrar na faculdade com 17, aí depois já pegar e acabar a faculdade com uns 23, 24 anos, curso, 25 anos, aí conseguir um bom emprego, com 30 anos ser casado, ter filho. Então, isso é uma coisa que a sociedade impõe pra gente, né? E que se a gente deixar levar em consideração isso, você surta real. Eu, por exemplo, tenho 27 anos, moro com os meus pais, não tenho minha casa própria, não tenho meu carro próprio e não ligo nada para isso, mano. Porque se a gente ficar, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Tem amigos meus, olha que engraçada essa história, mano. Eu fui dar aula no cursinho esse ano, eu dei aula para um moleque que estudava comigo na minha sala, mano. Olha que da hora. Sim, que da hora, né? Coitado, pô, ele ficou um tempão, mas ele era o sonho dele entrar em medicina na USP Ribeirão. Mano, ele já entrou em medicina em diversos lugares. Ele quis entrar na USP Ribeirão, ele ficou fazendo cursinho até entrar, aí beleza. Não é errado, né? Cada um tem o seu tempo. Mel, a gente não pode achar que o nosso tempo é igual de todo mundo. Eu entrei, por exemplo, com 17 anos, 18 anos, e tem gente que vai entrar com 20 e tantos, tem gente que já vem entrar com 16. Então, assim, a gente não pode ter essa pressão de entrar de primeiro. E, na verdade, eu falo uma coisa real para todo mundo. Na minha concepção, o cursinho deveria ser obrigatório para todos os alunos. O cursinho deveria ser um ano obrigatório para todos os alunos.
só no cursinho, por mais que, a não ser que você tenha feito um terceiro que é específico para vestibulares, né, etc., mas só no cursinho que você pega uma maturidade muito legal para vestibular e também para seu estudo. É só no cursinho que você tem aquele feeling de ter a rotina de estudos. Por mais que você já faça isso desde o primeiro, segundo, terceiro, é lá no cursinho que você vai ter aquilo lá. Porque por mais que você faça um terceiro pensando já em vestibular, que existem vários terceiros que são focados em vestibulares, né? Por mais que você já faça isso, o terceiro ainda é uma obrigação para você, o cursinho já não é. Você está fazendo aquilo por conta própria, então você estuda por conta própria, você vê aula por conta própria, você estuda por conta própria. Isso dá uma maturidade, assim, enorme. Isso dá um salto enorme. Então, eu acho que não tem que ter essa pressão. Se tem, tem que tirar da cabeça, porque aí essa pressão vai ficar para sempre para você. Essa pressão vai ser para passar em primeiro, aí depois para se formar no tempo certo, aí depois arrumar um serviço bom, aí depois casar, aí depois ter filho. Então, não deixa a sociedade impor essas coisas para vocês, não, senão você vai surtar, vai pirar. O Defina fez uma pergunta aqui, que é bem interessante, que é puxando o gancho, mas acho que a gente já largou o gancho lá atrás. Você se importa em dar sua opinião sobre cotas nos vestibulares? Não importa nada. Eu acho que as cotas são totalmente, né? Desde a cota racial até a cota socioeconômica, por diversos fatores. Eu gostaria muito sem cotas, era meu sonho viver em um mundo sem cotas, mas para que isso aconteça, né? O aluno da escola pública deveria ter as mesmas condições de um aluno de escola particular, e eu não digo só em relação à educação, não, né? Não digo só em relação, é o mesmo ensino? É o mesmo ensino, mas beleza. Só que esse aluno aqui, ele vai de ônibus para a escola, esse aqui ele vai de carro, ar-condicionado, esse aluno aqui, ele chega em casa, ele tem que ajudar o pai e a mãe, esse aluno aqui não, ele chega, ele dorme um pouquinho, vai estudar. Então, as cotas sociais, elas são extremamente importantes para que a gente consiga tentar, e nem assim consegue, diminuir um pouco essa diferença. E a cota racial, eu acho que é totalmente importante para que a gente consiga colocar o preto num lugar que ele mereça estar, né? É só a gente pensar aí, por exemplo, você entra numa escola, quantas pessoas pretas você vê? Você vai num shopping, você vai numa festa, quantas pessoas pretas você vê? A cota racial, até na universidade, que são universidades públicas, quantas pessoas pretas você vê? Então, a cota racial, para mim, ela é super importante para que a gente coloque eles também junto com a gente, com destaque, comece a colocar eles em mais evidência, né? A partir do momento que você coloca uma cota racial, você começa a ver mais pretos na faculdade, consequentemente mais pretos numa festa, e aí você forma mais, então você começa a ter profissões que são consideradas elites, totalmente errada, medicina, tal, você começa a ingressar o preto na sociedade, que infelizmente não está, né? Então acho que são totalmente fundamentais para o nosso país, é fundamental. Eu amaria viver num país onde não exista cotas. Para que isso aconteça, a gente viveria num país utópico, né? Sim. Onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, tem as mesmas condições e por aí vai. Eu concordo totalmente com você. Ainda as cotas é pouco ainda, né, para essas pessoas. É uma forma de tentar resolver um problema que é estrutural e muito antigo, né? Perfeito. E aí, para quem discorda, né, a galera acha que as cotas dão um monte de vantagem, mas não é bem assim, né? Nada disso aí. Eu nunca vi alguém perder vaga por causa de cotas, é uma mentira. Então, eu acho que é uma grande desculpa, né? Eu acho que, na verdade, ainda é pouco para as pessoas, as cotas, né? E tem mais pergunta ainda. O Murilo fez outra pergunta, não tem problema, pode fazer quantas você quiser. E essa é outra pergunta muito interessante. O Murilo já fez muita pergunta foda hoje. Eu tenho mais uma pergunta. E aqui nos Estados Unidos, as faculdades não pedem por nenhum exame nacional para os alunos de 2021 até 2024. Muitas adotaram exames psicológicos ou requerem uma carta de interesse, até mesmo Harvard. Você acha que no Brasil as faculdades privadas poderiam tomar iniciativas iguais às que foram tomadas lá nos Estados Unidos? Como foi o começo da pergunta? Desculpa. Eu não ouvi direito. Então, lá ele estava dizendo que nos Estados Unidos não tem um exame nacional, como o Enem. Então, ele falou que eles adotaram exames psicológicos e uma carta de interesse, que essa parte a gente entende muito bem. Agora eu tenho uma noção do que você quis dizer. É que assim... Aí você acha que dá para aplicar no Brasil, na sua opinião? Eu acho que seria muito legal, né? Os Estados Unidos eu gosto muito em relação a
eu tenho primos que moram lá, são nascidos, que, como funciona? Eles, a partir do ensino médio, eles têm uma carta, que nem o Murilo falou, que é a carta de recomendação da escola, né? E também eles têm um certo estágio que eles fazem já para conseguir ingressar em faculdades. Então, por exemplo, tem alunos que jogam basquete, jogam futebol, outros que fazem grupos de estudos, né? Então, isso ganham destaques para que eles possam ir para a faculdade. E, além disso, por exemplo, a minha prima, ela começou a fazer um estágio com 14, 15 anos, ela começou a fazer um estágio numa parte de montagem de avião. Isso contou como pontos para ela nessa universidade, né? Muito Mas, foda. então, é muito da hora. Só que mesmo assim, elas são caras, é difícil conseguir uma bolsa 100% lá. Tanto é que os pais fazem, que também fugiu uma poupanças, né? Para juntar dinheiro para conseguir pagar uma faculdade. Então, assim, são bem caros. Eu acho a ideia super legal. As faculdades particulares aqui poderiam tentar trazer um pouco disso, de, por exemplo, é, vai lá sei lá, vai lá na Barão, vai lá na Estácio e leva seu boletim. Olha aqui, ó, então, não precisa fazer a prova, né? Ah, quer fazer a prova? Tem, beleza, até faz. Mas olha aqui, ó, olha isso aqui. Ou se não, olha, dá um grau. Eu jogava basquete pela faculdade, pelo ensino médio e joguei o Primavera, fui campeão. Isso deveria contar ponto para descontos e até como ingresso nessa faculdade. Primeiro, porque isso seria muito legal. A partir do ensino médio, você já faria com se importasse um pouco mais com isso. Então, você faria, por exemplo, porque o aluno só pensa no estudo. Mas e se o cara não quer muito estudar? Porque esse é um ponto também legal, né? A gente vê muito aluno que pensa assim, eu não quero prestar Enem, não quero prestar FUVEST. Então, pô, vou varzear, depois eu vou lá e faço uma faculdade, né? Isso é uma coisa muito errada, porque a gente acaba colocando a faculdade particular num contexto muito abaixo da pública, né? O que não deveria acontecer. Então, Eu seria legal acho a gente... Oh, desculpa, pode falar. esse ponto, né, como você disse, principalmente do esporte, eu acho que ele funciona mais do que o outro. E aí a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que eu acho que isso incentivaria um aluno a estudar, pelo menos no ensino médio, até entrar na faculdade, porque você gosta de NBA. Sim, Como um jogador vai ser draftado na NBA? Como ele vai entrar na NBA? A grande maioria joga o ensino médio, entra em alguma de faculdade, faculdade, joga pela faculdade e tenta entrar na NBA. O perfeito. cara, ele pode não tá nem aí para estudo, ele quer só jogar basquete, mas ele tem que estudar, porque para ele tentar ir bem, conseguir entrar numa faculdade e tentar jogar basquete por lá. É isso mesmo. Então, isso prende a pessoa, dá oportunidade, porque provavelmente se não tivesse essa escada para ele chegar na NBA, ele ia ter que ter muito dinheiro, e a gente sabe que o futebol, o basquete, essas coisas, os grandes talentos vêm da periferia que não teriam como investir. O próprio futebol aqui no Brasil é assim, a gente perde muito talento porque tem que ter muito dinheiro. Se tivesse uma coisa dessa de faculdade para ir para a base de um time, seria muito mais fácil. E incentiva a pessoa a manter na escola, incentiva a pessoa a fazer esporte, incentiva ela a não desistir de estudar, entendeu? Então eu acho que isso é muito da hora. E assim, e uma coisa que é legal também, quantos jogadores não viram profissionais da NBA, por exemplo, né? E aí ele tem pelo menos alguma coisa que ele fez. Então, assim, tem um filme muito legal que é o Coach Carter, não sei se você já viu. É um filme que mostra um pouco dessa vivência, né? São alunos que estão querendo ingressar na universidade para depois ir pra... E eles pegam um técnico muito chato. O cara é o melhor jogador lá do time, vai mal de nota, ele tira do time. Ninguém entende, fala, o que você está fazendo? Ele tira do time. E depois a gente vai entender o porquê, pô. Aí é isso que ele fala. Aí ele mostra algumas histórias, né, de alguns meninos o que aconteceu com eles. Alguns não viraram profissionais, mas fizeram uma faculdade e foram trabalhar. Então, você acaba fazendo o esporte levando o aluno a melhor coisa que existe. É muito bem Muito formulado. foda essa parte. Porque o esporte, ao invés de ser um empecilho, por exemplo, a pessoa ama o esporte, se fosse no Brasil, seria um obstáculo para quem quer estudar depois, né? Fazer uma faculdade. Lá é um meio para você conseguir estudar depois, né? É o contrário, né? É totalmente ao contrário. Muito interessante isso. E uma coisa que eu estava quase esquecendo, você ter escolhido a profissão como professor e tudo mais, você também, eu lembro quando você estava contando sua história, você falou para o seu pai.
Então, pai, inclusive você falou isso. Eu vou dar aula no ensino médio. Você escolheu dar aula no ensino médio por, sei lá, uma nostalgia, uma saudade do ambiente, de quando você era aluno e você estava lá conversando com seus amigos, você queria estar naquele ambiente de novo? Foi, tipo, meio que saudosista, assim, tipo... Acho que é saudosista que fala. Se eu falar Não, errado... foi muito, foi muito. Foi uma parte, assim, de nostalgia, no caso, né? Uma nostalgia de sentir saudade do ensino médio. Eu amava. Na verdade, o Enzão, era o cursinho em si, porque você pega alunos que já são, entre aspas, né, velhos, maduros, e você pode brincar bastante. Então, eu sempre coloquei na cabeça, assim, as criancinhas, os pequenininhos, eu nunca tive tanta paciência, né, para os pequenininhos. Então, eu já fugi um pouco disso, né, não gostava muito. Já dei aula até para... Não gostava muito. Agora, o ensino médio e a faculdade, por que eu escolhi o ensino médio? É justamente por, primeiro, eu não estava afim, para você dar aula numa faculdade, infelizmente, o caminho é muito grande. E eu não estava afim de passar por isso. Real, eu não estava afim de fazer um mestrado, porque não era uma coisa que eu gostava, a área de pesquisa. Depois fazer um doutorado. Então, assim, só nessa brincadeira, você já passou por mestrado, 4 anos, 2 anos, vai, 2. Doutorado, 4. Você já passou por 6 anos nessa brincadeira. Isso se você fizer tudo bonitinho, total, 6 anos. Então, são 6 anos para depois achar algum concurso e conseguir entrar. Eu achava isso muito, assim, foge muito do que eu queria. Eu queria dar aula. E como eu queria dar aula, a parte que eu mais gostava era essa. Então, eu fui pro ensino médio e cursinho. E também porque a matéria de química que eu gosto de dar aula é essa. Eu não curto pegar e falar das coisas todas, né, rebuscadas, tal. Eu curto isso aí, de ter ir além de tudo, de tentar ajudar um aluno, é um sonho que eu gosto muito, né, de ajudar os alunos a conquistarem seu sonho de passar no vestibular e etc. Você não curte muito essa parte de matéria em curso superior, tipo, da química, essas Não coisas? sou muito, não era algo que eu tenho prazer tanto, não, para ser sincero. Beleza. Bom, Henrique, ó, a gente vai continuar aqui ainda. Só quero saber se ainda tá de boa, se você tá confortável, se estiver cansado, você fala pra gente. Tô comendo uma bolachinha de sal aqui, ó, tô perfeito. Até agora não saiu ninguém, tá as mesmas pessoas, Oh, 25 não, aí pessoas, sim. Tá tudo certo aí, não. pessoas assistindo. Eu tentei acessar aqui, deu errado. O quê? Que foi, ô, Vitor? Tá, Twitch. Ah, isso aí é Twitch. Ô, Henrique, então saindo um pouquinho desse assunto de vestibular, falar um pouquinho dos seus hobbies, né? Bom, a gente tá fazendo uma live agora, com certeza um monte de gente tá aqui, é por causa de você. E eu lembro que você fez, você fez a sua primeira live, eu não sei se eu estou enganado, mas teve 100 views na primeira live, não? Ô Enzo, Não simultâneas, mas no primeiro dia eu lembro que contou 100. Simultâneas não, mas chegou a 100. perdoem-me Muito foda isso. interromper vocês, mas Relaxa. eu tô recebendo alguns comentários aqui, obviamente não pela Twitch, de pessoas falando que não estão conseguindo mais ver, que tá alguma coisa bugada. E eu também tô tentando entrar na Twitch, tá falando que tá dando um problema. Pra mim tá normal aqui, não tá nem lagando. Eu tô vendo os comentários, mano, mas tipo, não tá. Agora chegou, ó. O Defina falou, aqui tá de boa. Ele falou que tá de boa, pra mim tá de boa. Ah, agora foi. Agora. Não, ó. Tá falando que esse. O meu tá assim, ó. Olha lá. Aí Tá falando rolando. pra mim que esse conteúdo tá indisponível. Mas ainda tá ao vivo. Então eu tô vendo aqui. Aí, ó, o Defina falou, pode continuar que tá rolando aqui. Então, continuando. Beleza. Foi 100 viewers, né? E a maioria, com certeza, é o quê? Alunos de todas as escolas, cursinhos que você deu. A galera fez um monte de clipe na tua primeira live. Pô, a galera se empenhou muito. Isso não é Foi muito da comum. hora, né? Foi muito foda. Eu participei, eu achei muito foda. Então, eu tô com uma anotaçãozinha aqui. Então, Você falou que tem uma vaquinha. Você falou que tem uma vaquinha que fizeram para você, mesmo sendo um professor substituto, que foi emocionante, que você ficou muito feliz.
E acontece que a galera gosta de fazer uma vaquinha pra você, né? Porque no próprio jogo a gente fez uma vaquinha pra você também. Comprou um item lá, ó. A faquinha top, né? Caro. E foi foda. Como é que você se sente sabendo? Porque tudo isso, ó, é por causa de você ser quem você é, você ser essa pessoa hiper simpática, boa. E até no jogo, né? A galera só se diverte, pode estar jogando mal, pode estar jogando bem. Só que é muito, muito divertido. Como é que você se sentiu quando de novo te deram uma vaquinha? Você falou, nossa, de novo? Eu devo ser bom, né? Não, é muito gratificante, assim, a gente não faz nada pensando em um retorno, né? Mas então a gente faz porque ama, a gente doa aula porque gosta, a gente tem esse convívio porque realmente é prazeroso. Mas essas atitudes, esses atos são muito bonitos e, assim, além de ser gratificante, faz a gente perceber que a gente está no caminho certo, né? Eu, pelo menos, fico muito feliz de saber que eu não estou sendo só um professor que vai passar na vida de cada um ali rapidão, né? Que, na verdade, a gente está marcando vidas, tá sendo um amigo realmente desses alunos. Eu acho muito legal isso. Assim, tem aluno que vem me chamar para festa de 15 anos, tem aluno que chama para aniversário, outros alunos mais velhos chamam para ir para beber. É muito legal isso, porque a gente percebe, que nem eu falei, a gente não faz isso pensando em algo em troca, mas a gente percebe então que está seguindo uma carreira legal e está sendo retribuído mesmo sem estar pensando isso em troca, né? Muito bonito, eu gosto demais, né? Fico muito feliz, na verdade. Aí os problemas foram devidamente solucionados. Bom, também, ó, zero arrependimento. Eu fico feliz de ter feito parte dessa vaquinha também. Você merece, mano. É Valeu, isso. pô, valeu. Já matei vários lá com aquela faquinha, viu? Ô, Vitor, você tem alguma pergunta em mente aí que você não fez? Cara, eu acho que a gente falou pouco sobre o que está nos assombrando, né? Eu queria muito fazer uma pergunta pro Nick, porque assim, graças a Deus eu já terminei ensino médio, o Enzo também. Mas fomos alunos durante 2020 do terceiro ano do ensino médio. Um seleto grupo de pessoas muito sortudas que passaram por isso. E assim, a gente teve ensino à distância, a gente teve colação online. Foi uma zona que ninguém estava esperando. E você, Henrique, que se mantém como professor e que acha que até esse ano o problema há de se solucionar. Você, estando do lado de lá como professor, você acha que vai mudar alguma coisa no presencial? Você acha que o impacto da pandemia ele vai ter alguma coisa quando passar? Ou ele foi só um período de adaptação enquanto a gente não podia estar na escola? Ô, Herculino, na verdade, eu acho que essa pandemia veio para ficar, né? Veio para ficar não só na área de educação, mas também num contexto geral aí. Por exemplo, vários pequenos negócios que tiveram que se reinventar, que depois que acabar isso vão continuar, né? Então, por exemplo, olha que legal, aqui em casa a gente nunca pedia comida iFood, esses deliveries, né? Por pandemia, estamos pedindo direto. Até depois que voltaram a abrir, etc., a gente começou a pedir, por exemplo, meu pai antes ligava numa pizzaria, agora pede. Então, assim, isso veio para mudar. E na área da educação não vai ser diferente. Tá uma chuva do caramba aqui agora, né? Mas na área de educação, isso também veio para mudar. Então, isso já é certeza. Vários cursinhos, várias escolas já vão ter a modalidade totalmente EAD, o que não existia antes. Então, por exemplo, escolas que eu trabalho já estão considerando para esse ano de 2021 e até para 2022, 2023, um ensino totalmente à distância. Escola não, primeiro, segundo, terceiro colegial não, mas para cursinho isso já tem, e já teve uma adesão enorme. Então, eu acho que isso vai começar a ficar. Além disso, né, além desse detalhe que é totalmente extremo, né, de agora começar a ter cursinhos online de uma forma muito mais intensa do que a gente tinha antes, o fato do dar aula em si. Então, vários professores tiveram que se reinventar,
vários professores tiveram que começar a trabalhar com algumas tecnologias que não eram tão usuais. Então, isso vai começar a acarretar uma mudança enorme, né? A gente vai começar a ter esses resultados mais para frente. Por exemplo, eu mesmo tinha várias ferramentas em que eu não utilizava durante as minhas aulas normais, que passei a utilizar na pandemia, nas aulas online, vou utilizar quando voltar no presencial, porque foram de grande proveito e eu sei que eu consigo utilizar. Então, acho que essa pandemia veio para ficar não só no quesito educação, mas numa grande parte da nossa sociedade. Eu acho que ela vai dar um chacoalhão naquilo que eu te falei. Quando eu te perguntei sobre o seu método de cativar os alunos, eu usei o exemplo dos professores. Vamos usar o termo velha política para a gente entender. Os professores que estão acostumados com o que era há 20, 30 anos atrás, que é muito diferente de hoje. Tanto a questão do método das aulas como a questão dos alunos. E eu acho que a pandemia teve que colocar todo mundo sentadinho na frente do computador, chacoalhão nessas pessoas, para tipo, você era método antigo, agora ou você muda, entendeu? E eu acho que a pandemia contribuiu muito para isso, para renovar os professores. Também, porque várias pessoas que foram old school, né, pode dizer, que era só lá entra, esquece, teve que se reinventar, teve que trabalhar. E é legal isso também, tira um pouco a gente da zona de conforto, né? Eu mesmo, por mais que eu seja novo, não tinha isso. Não sei, vocês lembram aí um pouquinho do presencial que a gente teve aula? Nunca abri o computador com vocês, né? Era sempre na lousa, né? Que é a forma que eu mais gostava. Agora a gente está tendo que se reinventar, então foi para mim também uma experiência diferente. Então, é exatamente o que você falou, perfeito. A pandemia, ela deu esse chacoalhão, né? E aquela coisa, né, que fala que para criar uma coisa nova, às vezes tem a destruição para começar tudo de novo, né? Você começar desde o começo. E outro detalhe, né, que eu esqueci, no EAD, né, aos poucos, né, eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade de acompanhar. Eu até que acompanhei bastante, assim, eu acho, tipo, eu fiquei sendo bastante, eu fui muito persistente, e aos poucos, essa coisa da atenção, tem uma piscada aqui, a Luiz, da atenção continuar lá, aos poucos eu fui vendo que eu só estava assistindo só as aulas, entendeu? Então é uma coisa também de se pensar, né, como não só você, tem vários professores aí que estão precisando se reinventar, prestar atenção nisso, né? De os alunos estarem prestando atenção ou não, e também se reinventar nisso. E, tirando isso, Defina falou aqui, já passou de novo, desculpa, Defina, tá piscando minha luz aqui, tá dando um toró. Ele perguntou se você vai na festa de 15 dele. Tadinho, já passou faz um bom tempo, tá acabado já. Em fevereiro. Olha, seguinte, gente, já deu 1h30 de podcast, eu já fiz todas as perguntas que eu gostaria de ter feito, e tá começando a cair energia aqui, tá dando um toró muito louco. Sim, aqui também tá ok. Ninguém saiu da live, ainda das 25 pessoas, estou muito feliz. Então, sim, ninguém saiu, então, ou seja, eu acho que foi muito interessante, mais do que a gente pensou. Então, ó, Vitor, você tem mais alguma ressalva para fazer? Alguma perguntinha que sobrou aí para a gente finalizar? Henrique, pelo bem da humanidade, o mundo precisa saber. Henrique tá solteiro? Solteiríssimo, pai tá on. Aí para as meninas que estiverem assistindo a live, eu fiz uma contribuição muito importante. Tadinho de mim, viu? Eu sou um coitadinho. Surgiu uma última pergunta desesperada do Defina. Henrique, o que você acha da volta presencial forçada? Essa é a última pergunta, gente. Na verdade, eu acho que foi totalmente errada, mas eu entendo, né, de ter que voltar, porque muitos pais, o trabalho teve que voltar. A gente tem que pensar que o aluno, ele não é um ser sozinho, né? Ele é um ser que envolve ali todo um ciclo nele. Então, por exemplo,
imagina aí um pai e uma mãe, onde ambos trabalham fora e o filho fica na escola no período da manhã, ou no período da tarde, que seja. A partir do momento que o pai voltou pro trabalho normal, antes estava em home office, aí voltou, a mãe voltou, onde vai deixar esse filho? Então, eu acredito que esse ensino, essa volta forçada não foi para atender, olha que bonitinho, a gente está dando aula presencial, viu? Eu acredito que não. Eu acho que foi mais um forçado no sentido, tipo assim, ô, o pai não vai ter onde deixar o filho, ele tem que deixar na escola. Então, vamos ter que voltar para a escola. Principalmente com pressão das particulares, né? Porque o pai fala, eu tô É, pagando, eles ainda me fazem passar por esse perfeito. aperto. Então, eu acho que foi justamente mais nesse caso. Assim, até que foram boas as aulas, né? Algumas escolas tiveram uma adesão muito baixa, outras tiveram uma adesão alta. Eu trabalhei em escolas que tive essas duas oportunidades. Em ambas ocorreu tudo bem, respeitaram, óbvio que tem aquele negocinho ali ou outro, mas acredito que deu para levar numa boa, mas acredito que a volta foi forçada por esse ponto, viu? Porque o correto mesmo era ficar o ano inteiro EAD e ir embora lá. Gente, então, ó, hoje foi muito bom, bem acima das expectativas. E uma coisinha, não esqueça, gente, vai ter mais, entendeu? Esse é o primeiro convidado. O Henrique é muito bem-vindo para no futuro vir falar sobre outras coisas, entendeu? Sempre muito bem-vindo. E nós estamos com um projeto muito legal. A gente começou por enquanto online. Logo, quando possível, a gente vai fazer podcast presencial. E nós temos convidados aí que a gente está planejando que também são muito foda, isso que vocês nem imaginam. E é isso, então já segue a gente aí, fala com a galera. Eu acho que quem perdeu a live hoje perdeu uma coisa muito foda, entendeu? Então, ó. Tá gravado por 14 dias, Marcelo. Foda-se. A gente não tá, vocês não estão vendo o Marcelo. Mas tá gravado por 14 dias. Marcelo Então, é o ponto no ouvido aqui, ó. Então é o seguinte, ó, se alguém estava no trabalho não podia ver, se vocês esqueceram de falar para alguém assistir, fala, tem 14 dias para você assistir, entendeu? E logo a gente vai evoluindo aqui, vai ficar um podcast muito da hora. E eu recomendo que vocês sigam para ver que vai ter muita gente interessante ainda para falar aqui. Então, ó, muito obrigado pela presença aí, Henrique. E foi muito foda, muito obrigado. Obrigado você, gente. Foi muito gostoso, bem light. Acredito que a galera deve ter curtido também. E parabéns pela iniciativa, de verdade. É muito legal. Parabéns mesmo. E muito obrigado por ter sido o primeiro a participar. Obrigado. É isso. A gente que queria te agradecer por ter sido o primeiro a aceitar começar esse projeto. A gente teve essa ideia de fazer online, tipo, o presencial ele demanda um pouco mais de tempo, porque ele tem que ser muito mais bem elaborado, mas a nossa meta é andar, mas engatinhar é melhor do que ficar parado. Então a gente já começou. Ficou muito legal. Parabéns mesmo, gente. Parabéns. Eu curti. A gente são 5 pessoas que estão por trás disso, além eu, o Enzo, Defina, o Baratella, o Marcelo. A gente só quer trocar ideia das mais diversas pessoas, político, professor, qualquer raio, promover a conversa, porque tá faltando, e trazer entretenimento aí. Foi muito da hora. Isso. Quem assistiu, segue a gente no Instagram lá, @talk016, para acompanhar a agenda dos próximos podcasts. Recomende para o seu amigo, pois essa conversa foi maravilhosa e tem muitas outras por vir. E mais uma vez, obrigado, meu careca favorito. Dê sugestões de pessoas interessantes, que eu tenho certeza que vocês conseguiram pensar. Abre uma caixinha no Insta lá, de perguntas, pra galera mandar o que eles querem, algo. Vocês podem mandar no direct sugestão. Pode consultar a pessoa, às vezes ela é próxima de você, só dê sugestão, entendeu? Chama no direct, comenta, pode indicar quem vocês quiserem que a gente tenta. A gente de fato não tem filtro, a gente conversa com todo mundo que estiver disposto, porque aqui não é a ideia de ser uma entrevista, de ser aquele papo pronto, é uma coisa que a gente pretende fazer mais descontraída, para a pessoa se sentir mais à vontade e sair um papo sincero daqui. Isso aí. Bom, muito obrigado, gente. E é isso.
Falou. Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Muito bom. Beijo.